coletânea de cartas da Shirley Jackson, que saiu no ano passado, no final do ano passado. Eu já mostrei aqui, né? Já saiu, já apareceu em um vlog esse livro aqui, porque tenho lido há alguns meses, terminei. E, gente, achei essa coletânea deliciosa. Mas assim, não é uma coletânea de cartas que vai te dar um panorama da formação literária da Shirley, não, né? Tem gente que busca nas cartas do autor saber do projeto literário da pessoa, da formação literária, o que o autor lia. Nessas cartas você vai achar pouco disso, muito pouco. O que você acha nessas cartas é o cotidiano mesmo da Shirley Jackson, com a família, com o marido. A maior parte das cartas são endereçadas no início na época, namorado dela, né, que viria a ser marido dela, e depois para a família, para os pais, e algumas cartas também para agente literário, né? Ela teve 2 agentes literárias aqui, e para os editores também. Mas essas cartas para agente literário e para os editores, elas são bem profissionais, mas ela não discute as ideias dos livros, projeto literário, não. Ela discute a questão do preço, capa, blurb, entrevista, eventos que ela tem que participar, a questão comercial mesmo, a questão da carreira dela, do dinheiro, enfim, essas são as questões discutidas. E cartas para os pais dela, que aí ela vai falar histórias do cotidiano, e essa é a parte que eu achei deliciosa no livro, porque ela pega qualquer evento do cotidiano. Teve um furacão, fui fazer compras, viajei, meu filho nasceu. Ela pega cada evento e ela transforma numa história deliciosa, porque ela pega o senso de humor daquele evento, e especialmente olha o evento pelo lado meio do estranhamento, do bizarro, né? Ela pega uma coisa que é comum, que acontece com todo mundo, e ela sabe olhar para aquela perspectiva que torna aquela coisa estranha, né? Bizarra. E ela tem uma capacidade também de descrever qualquer pessoa da vida dela de uma forma, assim, como se fosse um personagem dela, né? Aquele personagem que tem uma coisa que é muito cotidiana, mas ao mesmo tempo aquele estranhamento, né? Isso que eu achei delicioso nessas cartas. Uma coisa interessante das cartas é lê-las ou depois de ler a biografia, ou conjuntamente. Isso é uma biografia muito boa, 2017, 2018, não sei, vou colocar cá. E aí, se você ler em contraste com a biografia, é bem interessante, porque as cartas, elas são otimistas, são alegres, assim, fingem uma certa alegria, um contentamento doméstico, que na vida dela não necessariamente ela teve, né? Ela teve, na verdade, uma vida complicada ali em relação ao marido, né? A gente começa a perceber isso nas primeiras cartas, quando ela ainda tá namorando, porque o cara, né, gostava de correr atrás de um rabo de saia. E ela reclama nas cartas, o cara briga com ela, faz aquela pressão psicológica, e ela pede desculpas a ele sempre por sentir ciúme, por querer que ele seja, não fique saindo aí com todas as garotas. E aí, no meio do livro, quando você vê as cartas da família, aí parece aquela vida mais idílica, familiar. Tem um certo lance, assim, que as funções são acumuladas nela, né? Ela faz tudo, ela meio que faz tudo das tarefas domésticas, ou gerencia as tarefas domésticas quando já tem condição de pagar alguém para fazê-las para ela. E o marido tá ali realmente de pernas pro ar e tal, simplesmente lendo, e ele era acadêmico, né? E crítico literário. E fazendo suas atividades consideradas atividades sérias. E aí, então, em boa parte disso, você tem essa ideia, não, que vida familiar idílica, naquela família grande, ela teve muitos filhos. Mas há uma contradição entre isso que ela quer passar nas cartas, principalmente para os pais, e o que a gente sabe da vida dela. E especialmente no final, a gente vai ter algumas cartas que vão quebrar essa noção de casamento perfeito, né? Uma carta que ela fala, muito enigmática, que ela escreve pro marido, um bilhete praticamente. Olha, no dia tal você vai fingir que a gente tá brigando, e aí você vai poder sair de casa e ir pra Nova York. Coisa misteriosa, né? Será que eles arranjavam isso para que ele pudesse sair e ter a vida dele? Não sei. Tem uma carta que ela manda para ele, assim, essa é de cortar o coração, que ela fala, cara, quando a gente estava namorando, né, enfim, teve uma época que você me disse que eu nunca seria sozinha com você. Essa foi a pior mentira que você já me contou. Quando eu imagino que eu me sentia sozinha quando era adolescente, eu não consigo nem imaginar. A solidão é o que eu sinto agora.
escreveu essa carta para o marido, já na década de 60. Né? Tem também uma carta de 1962 que ela escreveu para si mesma, que ela vai dizer que o marido opunha resistência ao que ele via como os escritos sérios dela, porque a escrita literária dela, por ter sido muito bem vendida, comercial, que era o carro-chefe da família, na verdade, né? Foi ela que sustentava a família com os livros que ela publicava. Mas por ter sido, assim, algo que trouxe dinheiro, ele via como se fosse algo inferior ao que ele, como acadêmico e crítico literário, escrevia. E aí, quando ela tentava se embrenhar no que ele considerava como escrita séria, né, fazer conferências e tal, aí nessa carta de 62, ela fala que ele tentava impedir essa atividade dela, porque ele tentava impedir que ela entrasse no que ele considerava como se fosse o campo dele. E essa carta que ela escreve para ele, gente, ela também é assustadora, porque parece que ela, sei lá, devia ter bebido ao escrever essa carta, porque no final da carta ela simplesmente vai repetindo a mesma frase sempre. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Isso ela escrevendo sobre o próprio casamento, gente. Interconectado com os próprios desejos de escrita e a própria carreira. Então, toda essa vida idílica é entrecortada por essas dicas aí de que tem alguma coisa que na verdade não é tão perfeita. E também tem umas referências de que, por exemplo, ela queria escrever carta para os pais e o marido reclamava que ela estava perdendo tempo escrevendo carta, que tinha que dedicar esse tempo para escrever livro, para ganhar dinheiro para a família. Então, esse tipo de controle, né? Controle sobre o que ela escreve, controle sobre os rumos da carreira dela e, ao mesmo tempo, diminuindo o que ela faz, que é o carro-chefe que sustentava a família. Então, assim, você vê que é uma relação complicada e a vida inteira, né? Ele teve amantes e tal. Isso também é algo que a magoava e ela não conseguia reclamar, porque tinha essa pressão psicológica de ele reclamar, de ela reclamar. Então, todas essas questões. O livro também tem ilustrações, eu vou ver se eu filmo melhor para mostrar, que ela desenhou desenhos que a Shirley Jackson fez. Bonecos de palito, né? Desenhos super simples. Da vida cotidiana deles. E esses desenhos, ao início, são bem engraçados, porque mostra, tipo, o marido de pernas pro ar, lendo o jornal, e a casa que ele causa, o bebê chorando, a Shirley Jackson tem que cozinhar, cuidar do bebê, escrever, tudo. Então, aí nisso é meio engraçado, você fala, nossa, né? Aquela coisa. Mas o efeito acumulativo desse tipo de desenho vai causando também uma sensação meio ruim. Pera, é por meio desse humor que ela tá mostrando, na verdade, uma grande insatisfação com aquela situação. Também tem desenhos do marido correndo atrás de mulher seminua, esse tipo de coisa. Vou mostrar alguns desenhos aqui. Então, o que eu gostei também desse livro, além do dom que ela tem de contar a história de forma engraçada, é o que tá nas entrelinhas, o que ela não conta, né? Esse conflito, essa solidão profunda, essa dor profunda dela. Como eu disse, eu indico para quem quer saber mais sobre o cotidiano dela. Se você quer saber sobre a carreira, sobre a formação literária, não é tanto esse tipo de carta que vai ter aqui, tá? Aí é melhor buscar um texto sobre ela e tal. É mais para adentrar nos meandros da vida dela, enfim, da intimidade e tal. Eu gosto muito da autora, leio tudo dela, então eu gostei muito das cartas. E se você é desses que lê tudo que a Shirley Jackson escreveu, também recomendo as cartas. Bom, é isso e até mais. Tchau. Tá, eu vou mostrar aqui alguns dos desenhos que a Shirley Jackson fez para ilustrar. Aqui... eles estão se dando super bem. O pai lendo lá, dando uma madeira pro filho assim. Aqui, ela toda ocupada, cuidando do filho, a casa que ela zona, o cara lendo o jornal dele na poltrona, acho que a gente vai ganhar a guerra. Aqui, o cara, só preciso descansar um pouquinho, eu escrevi 3 parágrafos, e ela também cuidando da criança. Esse aqui é a Shirley e o cara, o marido, né? Aqui o cara na rede também, ela com a vassoura arrumando a casa. Ele tá pedindo pra ela balançar a rede pra ele. Falando que ela precisa de exercício, fazer exercício físico. Aqui ela arrumando a coisa na casa e o cara, você pode acender meu cigarro? Aqui eles dando festa, o cara lá de olho nas mulheres seminuas. Aqui também, ó, o cara sendo abanado por mulheres servidas e abanado por mulheres seminuas. É isso, esse é o lance dessas ilustrações e aí esse efeito acumulativo dá uma sensação assim também meio opressiva. Bom, é isso e que eu tinha para falar sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado e animem a ler as cartas da Shirley aí.
O livro que eu usei foi esse aqui. Tá todo detonado, né? Porque a gente usa muito livro de cozinha assim. É a Bíblia da cozinha italiana, tá? Esse aqui é um livraço, Marcella Razano. Vou mostrar a capa que não está detonada. E a receita tá na página 589. A gente também faz várias anotações aqui. Tem aqui a receita, se eu achar na internet eu coloco o link. Oi, gente. Tô com um tempinho aqui pra fazer o chá de uma forma um pouco diferente. E aí eu achei uma coluna de jornal do George Orwell, o cara lá de 1984, em que ele coloca as regras de fazer uma boa xícara de chá, segundo ele, né? Como ele gosta de fazer a melhor xícara de chá. E aí eu decidi fazer o chá de acordo com essas regras, vamos lá. Vou linkar o texto no box de descrição. Primeiro ele fala para usar chá indiano ou chá do Ceilão. E fala que chá chinês não é tão bom. Aqui eu acho que ele talvez não tenha experimentado um chá bom chinês na própria China, né? Porque o chá bom da China é top de linha. Então eu acho que talvez ele não tenha tido essa experiência. Mas o chá indiano, quando é bom, é muito bom também. Então eu vou pegar aqui o chá, peraí que eu vou mostrar. O chá que eu tô usando é o Assam, que é indiano, chá preto. Tá aqui, folhas soltas. E vamos lá. Outra regra que ele coloca aí é que o chá tem que ser feito em quantidades pequenas, em um bule de chá. Tô usando meu bule. E a terceira regra é que o bule tem que ser aquecido antes, tá certo? Aqueci meu bule, vou mostrar meu bule aqui. Tá aqui. Tem cerca de 700 ml de volume. Depois, tem que ler aqui, ele diz que o chá deve ser forte, concordo. E ele fala que para um bule de 1 litro, ele sugere 6 colheres de chá da folha de chá, né? E quinta regra, o chá tem que ser colocado diretamente no bule. Você não pode colocar num filtrozinho ou num saquinho, não. Você coloca diretamente no bule e usa o filtro depois na xícara. Então, eu vou fazer isso aqui. Peraí. Eu tenho 700 ml, eu vou colocar 4 colheres de chá. Vamos ver se vai ficar muito forte. Opa. Tá. Próxima regra. Próxima regra é colocar água fervendo direto no bule e levar o bule perto da chaleira e colocar imediatamente depois que ferve. Então, eu vou colocar água pra ferver aqui e depois eu coloco. Tá fervendo aqui a água, vou desligar e colocar direto no bule. Difícil fazer isso e não me queimar, né? Tá. Tá. Aí ele fala que a próxima regra é você dar uma misturadazinha assim, com uma colherzinha, ou então balançar o bule, que eu não vou fazer, né, com a água fervendo, e deixar marinando. A próxima regra é que se deve beber de uma xícara cilíndrica para preservar o calor do café, não aquelas xícaras mais abertas, mas as mais fechadinhas em cima. Vou mostrar mais a minha xícara que eu tô usando aqui. Não é exatamente cilíndrica não, mas ela é mais fechadinha aqui, né? Então vamos lá. As próximas 2 regras é que você tem que tirar o creme do leite antes. Meu leite já não é tão cremoso, né? Então, beleza, não vou fazer isso. E ele fala que primeiro você coloca o chá na xícara e depois você coloca o leite. Isso também concordo. Ele tá falando que é um ponto super controverso, mas tipo assim, colocar o leite antes do chá? Não. Então beleza, vou colocar aqui. E a outra regra é que não se usa açúcar. Também concordo. Acho assim, barbárico colocar açúcar no chá. Ele fala também que é super controverso. Tá, então beleza, vou colocar o chá aqui. Complicado fazer esse esquema aqui. Eu vou usar esse filtro aqui, né? Porque as folhas estão soltas no bule. Então, vamos lá. Tá, essa quantidade de chá aqui. Agora eu vou colocar o leite. Tá, eu acho que o chá ficou fraco pra mim. Mas a próxima leva de chá vai ficar boa. Tá, coloquei o leite aqui. Dá uma misturadazinha. E vamos provar esse chá aí do George Orwell. Tá servido? É bom,
Mas assim, eu achei que eu devia ter deixado mais tempo o chá marinando ali na água, então colocado uma colher a mais de chá. Tô achando que pra mim, tá? Ficou fraco. Acho que a próxima leva vai ser melhor, não sei. Mas é isso. Espero que tenham gostado aí. E tentem a receita. Não sei se vocês gostam de chá. Pode ser legal. Tchau. Tá aqui, a próxima leva de chá foi um pouco mais concentrada. Gostei. Então, talvez tenha que deixar mais tempo ou colocar mais ela. E aí eu tô comendo com esse biscoitinho que eu fiz. Até não filmei não. Se vocês quiserem eu filmo como faço. É super fácil. É um biscoito de coco com limão. Super fácil de fazer, rapidinho, é uma delícia. E é bom pra acompanhar o chá aqui. Tá, agora é tchau de verdade, gente. Tchau. Duas coisas que eu terminei. Esse chale aqui, que eu já mostrei na época do Victober, que eu tava fazendo, só terminei agora. Tava enrolada. É super fácil de fazer, tá? Você faz sem nem precisar pensar. Mas não tava empolgada, eu não gosto dessa lã, né? Como eu falei, eu peguei a lã que não... As lãs que estão sobrando aqui, tô fazendo esses projetos pra se encaixar nessas lãs que estão sobrando, pra não ficar guardando lã à toa. E aí, por causa disso, eu não tava empolgada. Vou ver se eu coloco em mim pra vocês terem uma noção, peraí. Assim que eu gosto de usar. Não sei se tá dando pra ver muito bem os detalhes. Eu gosto dessa finalização aqui, ó. Tá, eu vou colocar a receita lá no box de descrição do vídeo, é super fácil de fazer. Porque eu não tava empolgada mesmo. Queria começar outro projeto. Outra coisa que eu comecei a fazer, na verdade, né? Eu não sei se vocês lembram, tem um vídeo meu que eu mostro alguns cadernos que eu tenho aqui em excesso, não usados. Um que não estava usado era esse aqui. Vou colocar a marca lá embaixo no box do vídeo. E aí eu li recentemente o livro Minha Vida com Bob, Book of Books, né? Da Pamela Paul, que era até recentemente editora de livros do New York Times. Ela mantém um caderno no qual ela anota, faz uma lista dos livros que ela já leu, desde a época do ensino médio. Eu tenho, né, eu faço registro das coisas que eu leio na minha planilha do Excel, como vocês já viram. E eu tenho essa planilha desde 2010, então eu tenho esse registro desde 2010. E o que eu fiz aqui foi simplesmente passar a limpo os títulos. Então, eu coloco a numeração, o título e a autora, ou autor, né? E eu marco os anos, né? 2017. Eu ainda não terminei de passar limpo. Eu tô indo nos livros de 2017, ainda não terminei os de 2017. E eu coloco uma washi tape aqui para marcar quando muda o ano. E eu tentei colocar no início alguns dos livros que eu lembrava que eu tinha lido antes de começar a registrar na minha planilha, né? Antes de 2010. Mas aí não dá realmente, muita coisa se perdeu, né? Muita coisa que eu li na infância, na adolescência, principalmente, são esses livros que eu queria ter, o registro não tem. Mas muita coisa eu lembrava, porque, assim, de caderninho de infância, a gente tinha aula de biblioteca, né? E às vezes a gente anotava, tinha que anotar os livros que a gente pegava na biblioteca da escola. Então, esse registro eu tinha. Blogs antigos também de livro tem esse registro, mas assim, não tem registro de todos os livros que eu li antes de 2010. Mas tentei fazer uma lista para que esse caderno seja o mais fiel possível ao meu livro dos livros, né? Uma lista de todos os livros. E eu já tô aqui, ainda tô no ano de 2017, passando ali em página 72, livro 910. Vamos ver quantos livros eu li até agora. É isso, eu achava que ia ser meio besteira fazer esse tipo de coisa, porque soa meio besteira, né? Eu já tenho uma planilha de Excel que é muito mais detalhada, eu coloco o título, o autor, número de páginas, ano de publicação, muitos mais detalhes. Mas esse processo de passar a limpo, passar a mão os títulos dos livros, tem sido muito bom como um processo de memória interessante. Eu vou lembrando as ocasiões que eu estava lendo o livro, o que eu senti, em quais lugares eu estava, o que eu estava comendo, com quem eu estava. É muito impressionante a força desse processo de passar uma coisa a limpo, né, a mão. E é bem um processo semelhante ao próprio livro da Pamela Paul, né? Que é um livro de memórias que ela vai escrevendo à medida que ela vai folheando o Book of Books dela. E é bem isso que eu tô passando aqui, passando a limpo esses títulos. É interessante. Eu não coloco nenhum detalhe do livro, né? Só coloco a numeração, o título e o nome do autor. Tem gente que coloca mais detalhes, coloca quando terminou, número de páginas, blá, blá, blá. Mas esses detalhes eu tenho na minha planilha. Então aqui eu só tô colocando isso mesmo. E vamos ver quanto tempo vai durar esse caderno, esse livro dos livros. É isso. Então, eu tenho esse projeto, né, uma carta por dia, de ler livros coletâneas de cartas. E aí eu tenho uma lista que está sempre crescendo, de livros para ler e que li.
E aí eu falei sobre esse livro da Shirley Jackson. Esse projeto consiste simplesmente em ler uma carta por dia, né? Ler as coletâneas de cartas dos escritores que eu gosto e ler uma carta por dia como se eu fosse destinatária das cartas, né? Às vezes eu leio mais de uma por dia porque elas são muito gostosas. E aí eu falei sobre esse livro da Shirley Jackson. Cada coletânea de cartas abre janelas diferentes para determinados autores. Esse da Shirley abriu a janela para o cotidiano dela, né? Mas tem outros que fornecem talvez um panorama maior sobre a formação literária ou sobre outras facetas do escritor. E aí um exemplo seria esse aqui, ó, da Anne Sexton, que é a poeta estadunidense, né? Um autorretrato em cartas. É uma coletânea de cartas organizada pela filha dela. Eu gostei muito. E, primeiro, a variedade dos destinatários, né? Das pessoas com as quais a Anne se correspondia. Tem fã, tem os expoentes literários da época, né? Por exemplo, a Elizabeth Bishop, estudantes, amigos, familiares. Então, tem uma variedade muito grande de destinatários aqui, maior do que, por exemplo, naquela coletânea da Shirley Jackson. E aqui ela vai tratar também de alguns dos autores que ela lia, que a influenciaram, e também vai fornecer uma janela assim, para o processo de criação, né? Para esse processo de transformar vida em poesia, no caso específico dessa poeta, que era considerada uma poeta confessional. Então, ela vai falar do processo de criação de alguns poemas, ou fornecer um contexto para isso, que pode ser interessante também. E também vai dar detalhes biográficos, detalhes da vida, do cotidiano, com a família, com as filhas. E principalmente ela vai abrir uma janela para essa vida com sofrimento mental, né? Para a forma como ela lidava com a depressão e como isso tocava, ou não, o processo de escrita. Então, excelente essa coletânea de cartas aqui. Também tem notas, tem introduções que fornecem contextos tanto biográficos sobre a autora, quanto também contextos sobre os destinatários das respectivas cartas. Então, recomendo. E aí, coletânea de cartas pode ser legal ler em conjunto ou depois de ler uma biografia, né? E aí eu recomendo, dessa poeta, eu recomendo essa biografia aqui, da Diane Middlebrook. Que eu já li já tem um tempo, na verdade, deve ter até vídeo antigo nesse canal sobre esse livro, porque foi meio que nessa época, 2012, 2013, por aí que eu li esse livro, então deve ter vídeo também. Muito boa, biografia de fôlego. Tem uma outra coletânea, eu vou pegar ali na biblioteca também, pode ser legal. Essa coletânea de cartas da poeta argentina Alejandra Pizarnik, poeta e escritora, também escreveu prosa. Também excelente. Essa é a nova edição da coletânea, saiu em 2014, 2013, por aí. Também é um livro que vai abrir uma janela para o processo de criação da poeta, ela vai comentar o processo de criação, também vai falar sobre autores que a influenciaram, a forma como ela interpreta esses autores e os apropria em sua obra, né, ou dialoga com eles na sua obra. Também é um livro que tem uma gama variada de destinatários, principalmente os expoentes literários da época, né? Você vai ter cartas para o Julio Cortázar, para Silvino Ocampo, Sylvia Molloy, tudo aqui. Ela tem uma organização diferente das outras coletâneas que eu comentei. As outras coletâneas que eu comentei são organizadas por ordem cronológica. Essa aqui é organizada por destinatário. Então, as cartas para determinados destinatários estão agrupadas. Tem algumas ilustrações, ou alguns exemplos das cartas que mandava. Também tem cartões postais, bilhetes, ilustrações que ela fazia, tudo em cores. Achei bastante especial essa edição. A capa também é bonita, né? E além de abrir essa janela para o processo de criação da autora, que é interessante para quem gosta dessa escrita, é uma coletânea de cartas que quebra, talvez, com o estereótipo feito ao redor dessa autora, pelo menos no grande público, né? Porque aqui ela é uma autora muito mais multifacetada do que ela é concebida, talvez, pelo grande público. Ela não é aquela persona atormentada apenas, né? Ela tem um senso de humor, e um senso de humor até meio bufão, assim, meio lúdico, até beirando o grotesco. Então é interessante também quando a carta abre um espaço para outras
outras facetas da escritora, talvez menos conhecidas do grande público, enfim. Então, gosto muito, recomendo essa coletânea de cartas aqui. Também tem notas introdutórias, que dão um contexto em relação, um contexto biográfico, um contexto em relação aos respectivos destinatários, né, para você não ficar banhando. Mas coletânea de cartas eu recomendo também ler em conjunto com os diários, também um catatal, e tem uma biografia, mas ela é fininha, ela é bem resumida, uma biografia da autora por uma das organizadoras da carta, né, Cristina Pina. Então tá aí, recomendo esses 3 livros. É isso e até mais. Tchau. Desde que Pipoca apareceu num vídeo comendo uma orelha de porco, me perguntaram como eu alimento o cachorro. Então eu vou mostrar aqui. É uma mistura de ração seca com ração molhada, ração de lata e os lanchinhos extras, né? E aí a orelha de porco é um deles. Aqui o que importa não é a marca, tá? Esquece a marca, o que importa é a composição da ração. Tem marca aí super chiquezinha, cara, aí você vai olhar a composição, é basicamente carboidrato. Mais vale você dar um prato de arroz pro cachorro, que é melhor. Então, aqui eles anunciam que é pelo menos 70% de carne, mas aí vai lá na composição. E aí quando eles listam os ingredientes, eles listam na ordem. Então os primeiros ingredientes são os que aparecem mais e os que tem menos na composição são os que vão por último, né? E aqui tá falando, carne de ave e vísceras que estão mais presentes. E depois você vai na composição analítica, tá? Aqui, para comparar proteínas e gordura, principalmente. E aqui tem mais proteína, 22%, do que gordura, que é importante também, né? Você entupir o cachorro de gordura. Então, é isso, é olhar a composição da ração. Esse negócio de ração chiquezinha, que tem nome, e é cara, não vale nada. Tá. E aí a mesma coisa é a ração molhada, tá? Aqui eu faço essa aqui no inverno, porque ela tem, ela é mais seca, digamos assim, e essa aqui no verão, que tem mais água, né? Então enquanto tá mais quente. E a mesma coisa, olhar a composição do negócio. E se tem mais proteína, tá valendo, e também comparar a composição de proteína com gordura. E é isso, essa é a alimentação principal. Quando eu saio para passear e a gente faz comandos, né, para treinar a atenção e tal, eu sempre levo, ao invés de ficar levando biscoitinho, eu levo a ração mesmo, para treiná-lo durante os passeios, durante as caminhadas. Então eu levo a ração seca, faz parte do treino. É um cachorro que come, o Pipoca come muito bem, né? Ele, o cachorrinho é bom de garfo, então ele não recusa a ração, porque tem cachorro que recusa a ração. Pipoca não, mas Pipoca teve todo um histórico, né? Ele passou fome e tal, foi um cachorro abusado, então assim, comida para ele é muito motivado por comida e qualquer comida. E ele ama a ração. Tá, agora eu vou mostrar os extras. Bom, o que ele gosta muito é esse peixinho seco aqui, nesse formato. É bem prático também para treinar, para colocar como fala, nesse estojo aqui, cachorro de caça. É bem legal você treinar para ele caçar. Esse estojo aqui. Aí você coloca comida dentro, ele fareja e você treina para que ele ache o estojo e traga para você. E uma vez que ele traga, você abre e deixa ele escolher um dos lanchinhos aqui dentro. Então é muito bom de colocar o peixinho aqui dentro. Aí já vai ficando cada vez mais roots aqui. Coração de boi. Aspecto ruim, mas cachorro, assim, ama esse negócio. Tripas secas, isso aqui já tá acabando, né? Tem que comprar mais. Aqui mais ou menos o aspecto. O formato varia, tá? Mas esse aí tem um cheiro bem forte. Então, assim, não é para os fracos, não. O cachorro ama. E aqui é aquela... Opa, tá baixo. O que apareceu, né? É a orelha de porco. Tá aqui o aspecto. Também esse aqui. Aquele dia eu cometi o erro de ter deixado para ele a orelha de porco, achando que a gente ia sair, ele ia voltar e achar a orelha de porco, né? Mas ele achou antes da gente sair. Também é um treino, né? Ele achar essas comidas dentro de casa. Cachorro de casa você tem que ocupar o cachorro, né? Cachorro tem que ter essas atividades, pra ele não ficar entediado. Aí ele achou e não queria sair de casa sem isso aqui. Aí a gente saiu com esse aqui, mas aí ele até caminhou bastante com essa orelha de porco, mas decidiu uma hora lá parar pra comer. Então, agora eu só escondo essas coisas depois que ele chega do passeio. Mas é isso aí, esses são os lanchinhos. E eu prefiro dar esses lanchinhos mais raiz, sei lá. Eles não são nada bonitinhos, mas que o cachorro gosta, que tem um conteúdo de proteína realmente, não tem aquelas besteiras de carboidrato, adição de açúcar, né? Tem uns lanchinhos que são super chiquezinhos, aqueles biscoitinhos bonitinhos, que é feito pra captar o humano e não o cachorro, né? O humano acha aquele negócio bonitinho, acha que tá dando uma coisa de qualidade pro bicho. Às vezes é até caro. E aí você vai ver, você tá dando açúcar pro seu bicho, um negócio assim, que pra dentição dele já é terrível, né? Então eu prefiro dar esses lanchinhos aqui.
E por fim, os ossinhos que são bons para dentição do cachorro. Então tem esse aqui, coberto de carne. Esse aqui ele come na hora, muito rápido para ele, mas ele adora. E aqui é a versão maior do ossinho, geralmente quando o cachorro tem que ficar sozinho em casa, ou ficar com pessoas que ele não gosta tanto, né, ou não tá tão acostumado, é melhor um ossinho grande, que esse aqui ele leva a tarde inteira para comer. E aí ele vai se ocupando, não sente tanta ansiedade de separação, né. Tem também esse aqui que a gente dá pouco, mas é tipo uma salsichinha, uma linguicinha, dog meal aqui. Parte em pedacinhos, também serve pro treino. E se o cachorro que não gosta da ração seca, talvez isso aqui chame mais a atenção do cachorro, né? Pra ele aprender coisas muito especiais, aí usar a linguicinha. E por fim, esse tubo aqui de pasta de fígado, que é muito bom para acalmar o cachorro. Sempre tudo que o cachorro tem que tá nervoso, ele tem que lamber, ele vai acalmando. Então aqui é tipo uma pasta. Será que eu vou conseguir abrir com uma mão só? Ele vai lambendo aqui da ponta. E é bom para acalmar o cachorro. Primeira vez que você traz ele para casa, se é um cachorro com histórico do pipoca, né? Um cachorro com histórico de abuso, que no início ele era muito assustadiço, tinha medo de tudo, tinha pânico quando ouvia um barulho, estava andando na rua, alguém abriu uma janela, ele entrava em pânico total. Então você tem que acalmar o cachorro. Isso aqui é muito bom para andar de carro, o cachorro que tem pânico andando de carro. Também para treinar, usar focinheira. Você coloca isso aqui na focinheira até ele acostumar a colocar o focinho dentro da focinheira e achar a focinheira assim super legal, porque a focinheira vai estar associada sempre a essa comida. Enfim, acho muito bom esse lanchinho aqui. E é isso, esses são os lanchinhos aí do Pipoca. E me diga aí o que vocês acham, como é que vocês alimentam o cachorro de vocês e tal. E é isso. E lembrando que eu não dou todos aqueles lanchinhos em um dia, não, né? Eu vou alternando aqueles lanchinhos. Um dia tem orelha de porco, outro dia tem coração de boi, enfim. E o que eu dou é a ração molhada combinada com a ração seca. A ração seca eu dou nos passeios, e o que sobra ele come num brinquedinho que eu vou até mostrar aqui. E a ração molhada ele come também quando chega em casa. Os horários de comer eles são fixos. Eu não deixo comida no prato o dia inteiro, porque aí você não consegue controlar o horário que o cachorro faz suas necessidades. E o Pipoca só faz as necessidades fora de casa, durante os passeios. Ele não faz em casa. E então eu deixo horários fixos. Se o cachorro porventura não come, que não é o caso do Pipoca, tá? Ele come tudo, é bom de gato, como eu falei, passou fome, né? Mas tem cachorro que fica fazendo mãe, não come. Aí eu tiro a ração, tiraria a ração e só na próxima hora de comer colocaria a ração. Não tem essa de ficar deixando a ração o dia inteiro, não. E aí dou um ossinho por dia pra dentição dele, né? Porque aí é bom pra dentição e tal. Tem gente que escova os dentes do cachorro todo dia. Eu não faço isso, tá? E se eu acho que tá ruim, aí eu escovo, mas os ossinhos já dão conta do recado, na minha opinião. E pra escovar eu uso uma pasta de dente canina que tem sabor de carne. Posso até mostrar aqui, mas assim, raramente. Então é isso, mas é o ossinho mesmo. O brinquedinho de comida que eu mencionei, que eu coloco a ração seca, é esse aqui. Acho que vocês já viram também aqui num dos vlogs ele brincando com isso. O brinquedo abre aqui, ó. Não vou conseguir fazer isso com uma mão, mas ele abre. Aí você coloca a ração, fecha o cachorro, o brinquedo, ele tem que fazer a ração sair, né, pelo buraco. E ele fica louco quando vê esse brinquedo. Ele gosta muito. Não sei se todos os cachorros gostam. O brinquedo varia de tamanho, né? Para cachorrinho pequeno, esse aqui seria muito grande, eu acho, mas tem outros tamanhos. Mas ele ama. Ele me vê mexer com isso aqui, ele já fica loucaço. E é uma forma de ocupar o cachorro também, porque cachorro de caça tem que ocupar, né? Ele fica entediado e já viu. Então, ele também gosta disso. Outro brinquedo que dá pra usar com comida é esse tapetinho aqui. Esse é especificamente para cachorro, para esse tipo de coisa. Que é simplesmente esconder as rações. Aí eu uso ração mesmo normal da comida que sobra aqui nesse tapete. E deixar ele usar o faro para buscar a ração. Isso é muito bom. Pra ocupar o cachorro de caça, enfim, o cachorro gosta muito disso. Pipocadora. E também pode colocar uns peixinhos, mas eu uso ração mesmo. E esse, no caso, é específico de cachorro, mas pode usar um tapete felpudo, qualquer tapete que dê pra esconder as rações, assim. Cachorro adora essa atividade, ocupa e ele usa o faro e fica até cansado nessa atividade, dependendo do tempo que ele leva pra achar as rações. É bem legal. Bom, é isso de comida de cachorro, eu acho. E depois eu faço vídeo com outras coisas do cachorro, né? Talvez a bolsa de caminhada, brinquedinhos do cachorro. Ele não tem muitos brinquedinhos não, porque como eu disse, quando ele chegou aqui em casa, ele tinha um histórico de ter sido abusado e tal. E não sabia o que era brincar. Olha só,
via brinquedo, eu não sabia que era brinquedo, não sabia o que tinha que fazer, né? Então, foi difícil ele acostumar com o brinquedo. E ele gosta mais desses brinquedos mesmo que remetem à caça, né? Então, mas depois eu mostro isso. Tchau. Outra coletânea de cartas que eu li recentemente e gostei bastante, achei fascinante, foi aquela que eu mostrei no unboxing de biblioteca, aí nos vídeos passados, que é a coletânea de cartas da Dorothy Richardson. A Dorothy Richardson é considerada uma das primeiras a ter usado o fluxo de consciência em língua inglesa. Ela publicou uma obra em 13 volumes, né? Ela considerava que cada volume era tipo um livro-capítulo, que é o Peregrinação, né? E o primeiro volume foi publicado em 1915. E a May Sinclair, que é uma escritora, era crítica literária também, ela é acreditada como tendo sido a primeira pessoa a aplicar o termo fluxo de consciência à literatura. E ela o fez em uma resenha das obras da Dorothy Richardson. A Dorothy, ela passou algum tempo meio que na sombra, mas a partir dos anos 90 ela passou a ser mais pesquisada, então ela é mais discutida no campo da pesquisa, da academia. E agora eu tenho a impressão que ela tem sido mais lida pelo grande público, né, mais conhecida. Eu estou participando de uma leitura conjunta dessa obra em 13 volumes da Dorothy, e aí eu peguei esse e outros livros para ler a respeito. E as cartas, elas são organizadas em ordem cronológica, há uma variedade incrível de destinatários, ela se correspondia com muitas pessoas importantes ali na época, especialmente da primeira metade do século XX, de língua inglesa, muitas pessoas expoentes do modernismo em língua inglesa. E a obra também conta com notas explicativas, introduções para dar um contexto assim, para o leitor. De livros que ela cita, dos destinatários com os quais ela corresponde, que talvez não sejam muito conhecidos de alguns leitores, detalhes biográficos daquela época, enfim, esse tipo de coisa. Muito bem organizada a obra. E o que eu gostei é que a obra compreende tanto detalhes da biografia dela, ela vai falar detalhes da vida dela, né? Ela passou por muita dificuldade financeira. E tudo isso permeou a criação desses 13 volumes, né, desses 13 livros. Ela vai fornecer algum contexto da criação de alguns desses livros, do objetivo dela, do que ela via como o que ela estava fazendo na literatura ali, porque ela mesma não gostava do termo fluxo de consciência, não, achava que era modinha e tal. E ela definia a sua técnica de forma diferente. E ela fala sobre um pouco disso nas cartas, e é interessante também ver. E o mais interessante é que ela vai falar de autores com os quais ela foi comparada depois. Então ela vai falar da Virginia Woolf. Ela não gostava de Virginia Woolf. Aliás, chegou a se recusar a resenhar o livro da Virginia porque achava que não era a pessoa certa para fazê-lo, porque não gostava da obra da Virginia. E a Virginia resenhou os livros da Dorothy, né? Eu vou até pegar um livro aqui que tem as resenhas da Virginia. Peraí. E aqui, essa coletânea aqui, ó, Mulheres e Escrita, ela tem algumas das resenhas que a Virginia fez de obras escritas por mulheres, e aí tem a resenha da obra da Dorothy Richardson, tá? Deixa eu ver quem organiza isso aqui, porque tem outros livros com esse título, mas com pessoas organizadores diferentes, aí não sei se tem todos os mesmos títulos. Então foi essa pessoa aqui, Michelle Barret. Tá. Mas também nas coletâneas de ensaios completos tem esse texto da Virginia sobre a Dorothy. A Catherine Mansfield também escreveu sobre a Dorothy, enfim. Na época que ela viveu, a Dorothy era conhecida. Não fazia sucesso popular, mas fazia sucesso na crítica, tá? E depois os livros foram meio que esquecidos até serem retomados aí. Uma das editoras que publicou as obras da Dorothy foi a Virago, publicou em 4 volumes. Esse é o segundo volume, ele tem os capítulos, enfim, os livros 4º e 5º dessa série de livros, né? Eu não chamava de série, era, na verdade, um livro só em capítulos, mas enfim. Os livros 4 e 5 dessa série de 13 livros. Então, a Virago publicou e tem também publicações acadêmicas comentadas dessa obra. Tá. Como eu voltei aqui, o que eu mais gosto é quando a Dorothy vai falar dos livros que ela lê, comentar,
fiz uma lista imensa de todos os livros que ela citou. E quando ela fala desses autores que foram comparados com ela. Então, quando ela comenta sobre a obra de Virginia Woolf, ela faz um comentário bastante interessante sobre o recorte de classe da Virginia, que é diferente do recorte que a Dorothy vai fazer, né? Porque a Dorothy, ela provém de uma classe social diferente da Virginia Woolf. E ela teve mais problemas financeiros desde nova e ao longo da vida. E o livro, ele tem um traço autobiográfico muito grande, né? Então nós vamos seguir uma personagem chamada Miriam e a gente segue essa personagem sob a perspectiva dela desde que ela é jovem até ela ter mais ou menos uns 40 anos. E alguns eventos, eles vão espelhar eventos acontecidos na vida da Dorothy. A Dorothy... e ela também vai falar, por exemplo, do James Joyce, que era um escritor que ela admirava, então ela vai comentar, compará-lo com o projeto dela e o projeto dele. Ela vai falar do Marcel Proust, também, que é muito interessante quando ela fala desse autor. E de autores interessantes, mas que anteriores e que a influenciaram, como, por exemplo, o Henry James. Então, assim, nessa parte que ela vai se debruçar sobre a literatura, eu achei bastante interessante. E também as cartas que ela escreve para os amigos. E ela teve amigos interessantes, como, por exemplo, a Hilda Doolittle, escreve para ela, comenta os livros da Hilda, né? E a amante da Hilda, que foi a Briar, né? Aqui tem que fazer um parênteses, porque Brian é referida com os pronomes ela, né? Porque assim se referia a si mesma na época que viveu, né? No início do século XX. E assim ela era referida pelas pessoas com as quais ela convivia naquela época. E foi canonizada dessa forma. Ela é mais conhecida como ter prestado um serviço muito importante de patronagem para muitos escritores do modernismo, como o James Joyce, mas também Briar ajudou muito a Dorothy Richardson, dando dinheiro, presentes, sempre que a Dorothy precisava, Briar estava lá. Briar, ela era uma herdeira muito rica, né? E ela foi canonizada como lésbica. Inclusive um livro que eu li ano passado, acho que eu falei, ou talvez mostrei no Instagram, eu acho que é um livro de 2020, mas eu li ano passado, 2021. Modernismo Algum Sem Lésbicas. Vou colocar aqui. O título é bem pra dar um chega pra lá, né? Olha só. E uma das mulheres lésbicas tratadas nesse livro é a Briar. E esse livro vai simplesmente fazer um panorama biográfico dessas mulheres que foram importantes no modernismo, especialmente no campo da patronagem, né? Só que Briar era uma pessoa que abertamente se dizia um homem preso no corpo de uma mulher. E ela se via oprimida por tudo que ela não podia fazer por causa disso, por ser percebida como uma mulher. E eu acho que cabe uma discussão aí sobre se vivesse hoje, Briar poderia se considerar talvez um homem trans ou uma pessoa não binária. Então cabe uma discussão aí com relação a isso e ao pronome a ser utilizado. Nesse livro que eu li, né, Nenhum Modernismo Sem Lésbicas, a autora usa o pronome ela, e assim, os textos acadêmicos, o que eu conheço realmente, Briar é referida como pronome ela, mas talvez cabe essa discussão aí. Não sei se eu tô viajando, porque eu não sou pesquisadora de Briar, tá? Então, muito provavelmente tô falando besteira, tô viajando aqui, não sei. Mas, provavelmente, essa é uma bola que cabe ser levantada, talvez tenha sido levantada aí pelos pesquisadores, não sei. Então, mas... Voltando aqui, então, uma das pessoas com as quais a Dorothy se corresponde muito é a Briar, e isso é muito interessante, a relação que ela teve com Briar, que foi uma leitora de Dorothy, uma fã dessa obra aqui. Briar se identificou muito com a trajetória da Miriam aqui, e por isso decidiu conhecer e ficar amiga e ajudar financeiramente a Dorothy. Bom, é isso, eu poderia continuar falando aqui muito, mas é um livro que eu achei fascinante por causa desse olhar que a Dorothy tem da literatura do tempo dela e as pessoas com as quais ela se correspondia, né? Fica essa dica dessa outra coletânea de cartas e também da obra da própria Dorothy. É isso, tchau.